nunca fui de acreditar em histórias de estrada. Cresci ouvindo meus tios contarem casos sobre luzes estranhas no céu, vultos que atravessavam a pista, caminhoneiros que sumiam sem deixar rastros. Eu sempre ria dessas conversas. Para mim, eram só histórias para assustar crianças ou passar o tempo no boteco. Meu nome é Clara Martins, tenho 32 anos e sou representante comercial. Trabalho viajando de cidade em cidade, de loja em loja, sempre com um porta-malas cheio de amostras e um monte de contratos para assinar. A estrada é quase minha segunda casa. Naquela noite, estava voltando de Curvelo, onde tinha passado o dia inteiro negociando com um novo cliente. Eu só queria chegar logo em casa, em Montes Claros, tomar um banho quente e me jogar na cama. O céu estava limpo, com uma lua quase cheia brilhando acima de mim. O farol do meu carro, meu fiel hatchback prateado, abria um corredor de luz no asfalto escuro da BR. Liguei o rádio para afastar o silêncio. Tocava uma música sertaneja antiga, daquelas que meu pai adorava ouvir nas viagens que fazíamos quando eu era criança. Por alguns minutos, senti uma certa paz. O som do motor, o vento cortando, a música baixa. Parecia que nada poderia dar errado. Mas foi então que aconteceu a primeira coisa estranha. Do nada, o som começou a chiar. Achei que fosse só interferência, algo normal naquele trecho isolado. Mas o chiado foi ficando mais alto, mais metálico, até que a música parou de vez. Girei o botão para mudar de estação, mas nada acontecia. O rádio parecia travado. A estática aumentava, misturada com algo que soava como vozes muito baixas, como se alguém sussurrasse bem perto do microfone. O cabelo da minha nuca se arrepiou. Desliguei o rádio, ou pelo menos tentei. A luz do painel apagou, mas o som continuava. Só parou quando o chiado virou um estalo seco, seguido de um silêncio tão pesado que me fez prender a respiração. O motor continuava funcionando, mas a sensação era de que tudo tinha ficado quieto demais. Até o som dos pneus no asfalto parecia abafado. Deve ser só interferência, falei em voz alta, tentando me acalmar. Apertei o pé no acelerador. Queria deixar aquele trecho para trás o quanto antes. Foi então que o vi. A uns 200 metros à frente, um vulto enorme no acostamento. Quando cheguei mais perto, percebi que era um caminhão de carga, daqueles bem grandes, mas algo estava errado. As luzes de emergência estavam apagadas. O veículo parecia completamente desligado, parado no breu. Os vidros estavam todos estilhaçados, e a porta do lado do motorista estava aberta, balançando de leve. Reduzi a velocidade. Por um instante, considerei parar para ajudar. Vai que o motorista estava ferido. Mas a cena tinha algo de profundamente errado. O ar parecia mais frio perto do caminhão. Olhei para dentro enquanto passava devagar. Não havia ninguém na cabine, nem motorista, nem ajudante. O que mais me deixou arrepiada foram as marcas na lateral. Algo escuro tinha escorrido pela porta, formando rastros no metal. Passei direto. Minhas mãos suavam no volante. A imagem do caminhão me perseguia, como se ele estivesse grudado na minha mente. Deve ter sido um assalto, pensei. Mas por que não vi outro carro? Por que o caminhão estava ali sozinho, abandonado, sem socorro? Acelerei mais. Foi então que o motor engasgou. No começo achei que fosse impressão minha, mas o carro deu um tranco, e a luz amarela da injeção eletrônica acendeu no painel. Não, sussurrei desesperada. Reduzi a marcha, mas o motor continuava falhando, tossindo. Consegui rodar mais alguns metros antes de ouvir o pior som possível. O motor morreu de vez. O carro parou, e fiquei no breu total, só com o pisca-alerta aceso. Respirei fundo, peguei o celular, sem sinal. Óbvio. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, o rádio ligou sozinho.
O chiado voltou, mais alto do que nunca, e no meio dele uma voz distorcida. Você não devia ter olhado. Soltei o rádio e quase deixei cair no banco do carona. O quê? Minha voz saiu fraca. Desliguei de novo, mas ele continuou ligado. A luz do painel piscava sozinha, como se o carro estivesse tendo um surto elétrico. Foi quando vi pelo retrovisor. Algo se movia lá atrás. No começo, era só uma sombra, um vulto contra o brilho fraco da lua. Mas ela foi ficando mais nítida. Era uma figura humana, caminhando pelo asfalto, vindo na minha direção. Meu coração disparou. Travei as portas e tentei ligar o carro de novo. Nada. Só o som seco da partida. A figura continuava vindo, passo após passo. Parecia não ter pressa. A cada piscada do pisca-alerta, eu via um pouco mais. Um corpo alto, magro, e o reflexo de algo metálico na mão. Foi quando uma luz forte me cegou por trás. Faróis. Outro carro vinha na estrada, em alta velocidade. Buzinei desesperada. O veículo passou voando, quase me jogando para fora do acostamento. Quando olhei de novo, a sombra tinha sumido. Fiquei alguns segundos parada, tentando recuperar o fôlego. Finalmente criei coragem. Peguei a lanterna do porta-luvas e desci. A estrada estava vazia. Nenhum sinal da figura, nem pegadas no asfalto. Apontando a lanterna para o acostamento, vi algo que me fez gelar. Marcas de arrasto no chão, como se alguém tivesse sido puxado para dentro do mato. Apertei os dentes. Parte de mim queria entrar no carro e esperar até amanhecer. Mas outra parte, talvez a mais teimosa, me empurrou para frente. Fui seguindo as marcas, que iam em direção a uma pequena trilha. A cada passo, o som da noite parecia mais alto. Grilos, o vento batendo nas folhas e meu próprio coração. Foi então que encontrei. Sapato masculino, sujo de terra, largado no meio do caminho. Ao lado dele, algo que parecia um pedaço de tecido rasgado, talvez de uma camisa. Voltei para o carro correndo, trêmula. Quando entrei, o rádio estava mudo. Virei a chave e o motor pegou de primeira. Não pensei duas vezes. Engatei a primeira e acelerei, o carro cantando pneu no asfalto. Cheguei ao primeiro posto 24 quase chorando. O frentista me olhou assustado. Perguntou se estava tudo bem. Contei o que vi. Ele ficou sério, balançou a cabeça e disse: Dona, a senhora devia agradecer por ter saído dali. Esse trecho da BR é cheio de história. Gente que some, caminhão que aparece quebrado. Ninguém fica muito tempo parado ali. Paguei pelo combustível e fui embora. Naquela noite, dormi mal. Até hoje não sei o que aconteceu de verdade. Talvez fosse um assalto, talvez algum crime. Mas aquela sombra, aquela voz no rádio, isso não era coisa de gente viva. Nunca mais viajei sozinha à noite. E sempre que o rádio chia, desligo antes que volte a falar.